Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao capítulo ASP São José dos Campos. É, a gente tem a honra, a imensa honra de ter o Magno Logan inaugurando o capítulo de São José dos Campos, uma presença que só engrandece o capítulo de São José. Ainda é o primeiro episódio, se é assim que a gente pode chamar, de alguém que tem contribuído muito com a comunidade de segurança em aplicativo, em segurança em desenvolvimento. Então, ele tem muito a compartilhar com a gente. Se você ainda está nesse mundo e nunca ouviu falar do Magno Logan, você não está respirando direito, você não está vivendo direito, você não é do mundo de tecnologia. Né? Logan é especialista em segurança de aplicativos, tem diversas certificações e especializações de aplicativos, segurança em nuvem, container, Kubernetes, e aí vai que vai para a vida toda. Né? Palestrante de grandes eventos, né? Como a DEFCON, da SANS, e aí vai longe. Magno, obrigado pela sua presença, né, e sua disponibilidade, e fica à vontade, dá seu show. Opa, mestre, beleza, obrigado. Vou até me levantar aqui, né? Você acha que fica melhor para apresentar? Show de bola. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal, bem-vindo todo mundo aí, né? É um prazer enorme, uma honra estar aqui abrindo, né, essa abertura desse capítulo, mais um capítulo aí no Brasil da UASP, né? Lembro eu quando eu abri o meu capítulo da UASP Paraíba em 2011, né? Lá em João Pessoa, na Paraíba. Eu fui líder de capítulo por 5 anos também, sei como dá trabalho, como é difícil, muitas vezes, né, organizar reuniões, conseguir palestrantes, reunir o pessoal, né? Nem sempre dá para encontrar todo mundo. A gente tem esse benefício de agora estar remoto ainda, né? Muitas reuniões, muitos capítulos ainda remoto, então, por causa da pandemia, né, muita coisa mudou. Você pode participar de capítulos, né, fora da sua cidade, fora da sua localidade. Isso é bem legal. E a UASP, para mim, é uma inspiração. Foi onde eu comecei, mais ou menos, minha carreira em segurança de aplicações, envolvendo com o pessoal, trabalhando, apoiando, fazendo projeto, né? Hoje em dia tem uma rede de contatos enorme, né? E consegui chegar onde eu cheguei hoje, né? Por causa da UASP, tá? Então, eu devo muito à UASP e acho muito legal quando as pessoas, né, também querem se dedicar seu tempo, participar e criar, fazer algo legal aí na sua comunidade, né, na sua localidade, certo? Beleza. Mas a gente está aqui, né, para falar de GitHub Actions, certo? A gente vai falar sobre esse tema aí, que é o tema da minha pesquisa e praticamente esse ano, né, uma das principais pesquisas que eu fiz, né, finalizei no ano passado e publiquei esse ano, publiquei 2 artigos aí no blog da Trend Micro. Vou falar já um pouquinho sobre mim, aí vocês vão entender um pouco mais, né? Mas a gente vai entender aí o que é esse GitHub Actions, quem já ouviu falar, quem não ouviu falar, então vamos conhecer aí um pouquinho sobre isso, certo? Beleza, deixa eu só aqui, prontinho. Aqui. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Magno Logan, Diógenes já deu uma excelente introdução aí, certo? Mas, atualmente, o que eu faço? Eu trabalho como pesquisador, né, como especialista em segurança da informação na Trend Micro no Canadá, né? Atualmente eu moro aqui no Canadá, na cidade de Ottawa, né, ou Ottawa, na capital do Canadá, faz 4 anos que eu moro aqui. E estou há 3 anos na Trend trabalhando com essas tecnologias novas ou tecnologias relacionadas à nuvem, né, cloud e container, né, sempre fazendo parte da pesquisas de segurança relativa a esses temas, né, tentando entender, fazendo modelagem de ameaças, provas de conceito, né, analisando o que os atacantes estão explorando nesses ambientes. A gente faz, né, implantação de honeypots, monitora elas, tenta coletar evidências, tudo isso, né, para trazer pesquisa, para trazer conteúdo, né, relevante, conteúdo técnico, conteúdo interessante para a comunidade em geral. Meu background, né, é em desenvolvimento, né? Já tive um passado negro, já fui desenvolvedor Java, já vou assumir aqui,
né? Então, mas logo no começo da minha carreira, né, migrei aí para segurança de aplicações, né, trabalhando aí com a parte de pentest, gerenciamento de programas de segurança, de vulnerabilidades, análise de código, né, tudo isso aí relacionado a gerenciamento de firewall, de web application firewall, tudo isso relacionado à segurança de aplicações eu já fiz, desde, né, 2010, 2011, tá? Beleza, né? Tirado isso aí da frente, vamos seguir para o que interessa, certo? Fala aí no chat, pessoal, vocês já ouviram falar de GitHub Actions? Quem já ouviu falar, quem já utiliza ele no dia a dia aí, GitHub Actions? Trabalho com, show de bola, beleza. Quem mais? É uma ferramenta relativamente nova, né? Um serviço relativamente novo, né? Do GitHub, tem 3 anos aí, foi lançado em 2019, né? Beleza, ouviu falar, conhece, show de bola. Bom, então a nossa agenda aí para hoje, a gente vai dar um overview, né? Porque normalmente quando eu apresento esse assunto, são poucas as pessoas que utilizam, já utilizaram GitHub Actions por ser um serviço relativamente novo, tá? E depois a gente vai falar aí dos resultados, né, da minha pesquisa, tá? Falando aí sobre como os atacantes estão explorando esse serviço para obter, né, ganhos ilícitos, minerar criptomoedas ou fazer algumas outras ações, tá? Depois a gente vai entender também, né, como é possível criar uma action maliciosa, como a gente tem que tomar cuidado, né, nas actions de terceiros, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais de alguns ataques, algumas questões aí que eu realizei, né, dentro da pesquisa e, no final, proteções, né, countermeasures aí, o que você pode fazer para evitar que você seja vítima aí de algum atacante nesse cenário, tá? Só fechar aqui, beleza. Bom, aí, né, então o link dos 2 artigos que eu publiquei, né, um em janeiro desse ano e outro em julho, certo? Falando, tem mais detalhes, então se tiver alguma coisa que eu não falar aqui, provavelmente está lá no artigo, porque a gente publica tudo que a gente, né, encontra, tudo que a gente acha de interessante, relevante, a gente publica aí. Então está nesses 2 artigos, o segundo é meio que um follow-up do primeiro, focado mais na parte dos atacantes explorando o GitHub Actions para minerar a criptomoeda, tá? E aí deixar meus agradecimentos, né, para o Alfredo Oliveira, que também é brasileiro, também mora aqui no Canadá, mas mora em Toronto, né? E é o líder técnico da nossa equipe que me ajudou com essa pesquisa, tá? Bom, aí para a gente entender GitHub Actions, né, a gente tem que saber o que é uma ferramenta de integração contínua. Quem sabe me dizer aí, com suas palavras, né, o que é uma ferramenta de integração contínua, Continuous Integration? E aí? Pode falar, hein, pessoal? Se quiser abrir microfone e tal, se quiser interromper, fica à vontade, tá? A gente está aqui para bater um papo mesmo, tá? O que é uma ferramenta de integração contínua, pessoal? Quem sabe? Tem algum desenvolvedor aí, DevOps? O que a ferramenta de integração contínua faz, né? Ela pega, eu uso Jenkins, beleza, né? Show de bola, mas eu acho que o Jenkins logo vai ser, né, vai ser substituído pelo GitHub Actions, pelo menos essa é a minha previsão do futuro, né? Mas isso mesmo, Gilberto. Faz teste automatizado, né? Isso mesmo, né? Integração contínua é o quê? O que é integrar continuamente? É o meu repositório de código, que é mantido por dezenas ou centenas de desenvolvedores ali da minha empresa, né? E aí, a cada vez que um desses desenvolvedores faz uma mudança, escreve um novo código, faz um commit, né? Eu garantir que essa mudança não vai quebrar minha aplicação, né? Que eu sempre vou ter
uma versão da minha aplicação funcionando, né? Aí vem as branches, né? As release branches, vou ter uma branch, a branch main ali, é a branch principal do meu projeto. Então, eu vou fazer as integrações, e aí, obviamente, durante esse processo de integração contínua, eu vou realizar os testes aí, como o Gilberto falou, né? Para quê? Para sempre garantir, incluir um código novo, esse é como se fosse um código estranho, né? Diferente do que está entrando na aplicação, eu tenho que ver se essa aplicação aceita, né? Aceita e continua funcionando com esse novo código que o desenvolvedor mandou, né? Então, essa é mais ou menos o princípio, né? A abordagem de uma ferramenta de integração contínua, né? Que a gente tem na nossa esteira lá e a gente chama de CI/CD, às vezes, né? E aí o Jenkins é um exemplo de ferramenta de CI, né? E o GitHub Actions veio, né, para competir com o Jenkins, com o GitLab CI, com o Circle CI, com o Travis CI, né? E ele veio, né, chegou chegando. Ele veio com uma série de questões interessantes, né? Por quê? Primeiro, que ele é gratuito para qualquer conta do GitHub, tá? Se você tem uma conta free do GitHub hoje, você pode usar GitHub Actions. Claro, tem alguns limites, né, para o usuário gratuito, mas consegue usar, certo? Outra coisa que o GitHub Actions tem, ele tem também um marketplace, onde qualquer pessoa pode criar a sua action, publicar nesse marketplace para outras pessoas usarem, né? O que mais que tem, né? O seu projeto, a sua action, né? Ela roda num servidor da Azure, né? É uma VM que sobe lá na Azure e roda gratuito para você. Você só tem que colocar um arquivinho YAML, né, no formato correto, dentro do diretório específico, tá? Então, para você criar uma action hoje, é só você, dentro de um repositório que você já tenha, tá? Não precisa ter nada no repositório, né? Tanto é que a minha pesquisa toda, depois que eu mostrar as referências ali, você pode ir lá no repositório, está aberto da minha pesquisa, você pode ver que não tem nenhum código, não tem nada no repositório. Porque o único código que tem é o arquivo YAML da automação do GitHub Action, né? Porque você não precisa de nada lá dentro, realmente, para rodar. E você consegue fazer essa automação. E aí, né, a action, como ela funciona? Como é que ela é disparada, né, trigada, né? Tem uma série de eventos, toda vez que você faz alguma atividade no seu GitHub, no seu projeto ali, no seu repositório, tá? Tem uma série de ações que podem ser disparadas, certo? Então, na documentação, né, tem uma lista de eventos lá, eu não vou lembrar todos, mas, por exemplo, né, fazer um commit, né, que ele chama de push, né, commitar alguma coisa, fazer um pull request, certo? Fazer você pode colocar um schedule, né, agendar, tipo, se eu quero que uma action rode frequentemente, periodicamente, você utiliza o mesmo formato da cron tab, né, do Linux, para definir e schedular a sua action. E, como eu falei, o GitHub oferece as máquinas, né, temporárias, né, os que eles chamam de runners, né, para você rodar suas automações, suas actions. E essas máquinas podem ser Ubuntu, Windows ou macOS, né? Então já tem os 3 maiores aí sistemas operacionais fornecido pelo GitHub para você rodar, né, suas automações, tá? Então aqui fica mais ou menos como funciona, né, a nossa action, tá? Eu tenho um evento, tem que acontecer alguma coisa naquele repositório, né? Tem que ter alguma ação. Aí esse evento vai disparar, né, um runner, né? Vai subir um servidor, vai subir uma VM. Na verdade, não vai subir, ele vai dar o assigned, né? Porque aquela VM já está pronta, já está definida lá na Azure, só esperando para ser, né, para executar a atividade, certo? Mas o runner é uma VM, é uma instância, uma máquina virtual na nuvem da Azure, né? Porque o GitHub agora é da Microsoft, né? Então, por isso que roda na Azure. Beleza? E aí, em cada servidor, cada runner desse vai rodar um job, vai rodar uma atividade, um trabalho, né?
E dentro desse job, eu posso ter uma série de steps, né? Uma série de atividades, tá? Atividades essas que podem ser comandos que eu defini, comandos do Linux, se eu estou rodando no Linux, comandos do PowerShell, se eu estou rodando no Windows, tá? Por aí vai, tá? Pode ter scripts completos, né? Shell scripts lá para fazer automação do meu buildar minha aplicação, testar, fazer o que eu quiser. E também, né? Também é possível você rodar outras actions. Ou seja, eu chamar dentro da minha action, eu chamar uma action de um terceiro, de um outro local, de uma outra pessoa, né? Até porque todas essas actions que estão no GitHub, elas são públicas, ficam em um repositório público, tá? Então, qualquer pessoa consegue acessar e chamar ela também, né? Nesse caso aqui, a gente tem um outro runner, né? Ou seja, um outro servidor, ou seja, duas VMs rodando o job 2 ali, fazendo mais algumas atividades, né? Só que tem um problema isso, né? Se você já tem a mente, né, a malícia, já pensa como um atacante, já pensa aí como, né, a mente maliciosa, o que eu posso fazer? O que eu posso explorar aqui? Pô, o GitHub está me dando, né, um servidor para eu rodar na nuvem, rodar o que eu quiser, eu tenho sudo naquele servidor, eu tenho, né, super usuário, posso fazer o que eu quiser por um tempo, né, limitado, mas posso, se eu não me engano, o limite de cada runner é de 72 horas, né, ou seja, 3 dias. O que eu vou fazer? Um atacante vai, né, vai brincar, vai pedir para fazer alguma coisa maliciosa. Então, isso foi o que a gente detectou, né, na pesquisa. Uma das coisas que a gente detectou foi justamente o abuso das GitHub Actions por agentes maliciosos, por atacantes, tá? E aí a gente vai analisar aqui alguns arquivos, né, da GitHub Action para entender o que está acontecendo, tá? Aqui. Bom, vamos lá. Esse aqui é um script, né, um script de uma GitHub Action, tá? Esse script está fazendo algo, né, não muito legal, algo malicioso. Vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Na linha 1, beleza, tem um name ali, eu defino o nome da minha pipeline, da minha esteira, está definindo lá como CI/CD. Vamos ver se é isso mesmo. E aí, on, né, na segunda linha ali, ele diz on, push, né, vírgula, pull request. Ou seja, essa automação vai rodar toda vez que ele fizer uma modificação, um commit ou uma tag, que é o push, né, no repositório, ou fizer um pull request, fizer um PR. Ela vai rodar. E aí, ela tem um job específico, tá ali a lista de jobs, tem um job específico chamado CI, na linha 4, né? Esse job tem um nome chamado Run Tests, né? Será que é teste mesmo, né? Tá CI/CD, CI, Run Test, não sei não, hein? E aí, onde é que está rodando essa automação, né? A gente tem ali a definição, runs on Windows Latest, né? Windows Latest quer dizer o quê? É a última versão, a versão mais nova da VM oferecida pelo GitHub, que roda na Azure. Então, a configuração da VM, né, e todas as ferramentas que já vêm instaladas nela, né, estão disponíveis para você ver. Estão disponíveis no próprio do GitHub, na documentação do GitHub Actions. E aí, aqui na parte de strategy, né, ele tem um strategy, max parallel, fail fast e uma matriz, né? Pô, o que é isso que ele está fazendo? Né? Ele está paralelizando os testes que ele está chamando aqui, né? Ele quer rodar várias máquinas, ou o maior número de máquinas possível, ao mesmo tempo. E a gente vai entender por quê. Na linha 13, ali nos steps, né? Aí ele tem um primeiro step que ele chama de checkout,
E esse checkout, esse step aí, ele diz uses, né, na linha 15, uses action barra checkout arroba V2. O que é isso? E essa action, esse script, né, tá chamando uma action de terceiro, uma action de outro local, tá? Então, toda vez que eu ver, né, essa tag, essa diretiva aí, uses, tá chamando de um outro local, tá? E aí, como é que eu faço para saber o código que está chamando, o que está rodando ali dentro? Todas as actions, né? Basta você ir para o github.com, o nome da action ali, que é o nome da organização ou do usuário, barra o nome da action, né? Então, vou github.com, barra actions, barra checkout, não precisa do que vem depois, do arroba V2 ali, e aí eu posso ver o código que é executado dentro dessa action. Essa action nada mais é, né? É uma das actions fornecidas diretamente pelo GitHub, mantidas por eles, mas ela nada mais faz do que pegar o código do repositório que você está rodando a sua automação e baixar esse código na VM que está rodando a automação. Simplesmente isso. Pegar do GitHub e joga dentro da VM. Faz um git clone, praticamente. Certo? E aí ela tem lá um segundo step chamado sad path, né? Caminho triste. E aí, né, tem alguns, tem um ID, e aí ela tem outra action ali, ó. Uses nick-envision barra retry. Putz, mas que isso? Não sei, né? Será que é uma action maliciosa? Vamos ver, tá? Vamos chegar lá. E aí tem alguns parâmetros, continue um erro, ele tem definido algumas coisas para tentar novamente, se a action falhar. E no final, na última linha ali, ele está rodando um comandinho, né? Que comandinho é esse? Está rodando um executável que estava dentro do repositório, desse mesmo repositório, esse Node, né? Node.exe. A gente vai ver que não é Node mesmo, né? E aí você vê uns parâmetros ali bem interessantes, né? xmrig, né? xmrig, a URL de um pool, né? E um usuário de criptomoeda, de Monero, normalmente, Bitcoin, sei lá o que, alguma criptomoeda, certo? Pô, então o cara criou um script para, na hora que subir a VM dele lá, dentro da Azure, através do GitHub Action, ele minerar a criptomoeda de graça. De graça, porque ele não paga pela computação da VM, né? Já, claro, tem seus limites, como eu falei, mas o serviço é de graça para repositórios públicos, né? Então, olha só, a gente pegou e analisou, né, esse executável que estava dentro do repositório também, e obviamente era um executável malicioso, né, um cryptominer, né? Agora vamos entender aquela action ali de cima, do nick envision, da linha 18. Essa também é uma action de terceiro, né? Ela também é uma action de terceiro, só que ela não foi criada pelo GitHub. Ela foi criada por uma pessoa chamada, provavelmente, Nick, né? E olha que engraçado. O Nick, né, criou essa action para fins legítimos. É uma action para fins legítimos. Realmente, para você, ele diz ali, ó, para você retestar a action quando ela der falha, rodar de novo, né? Então, não tem nada de malicioso aí. Mas o atacante já está se aproveitando de uma action de terceiro, né, para colocar no código dele, porque se a action dele falhar, né, ele tenta novamente, justamente para ele estar sempre ali minerando criptomoeda, certo? Beleza. Aí a gente validou aquele arquivinho lá, né, o Node.exe, no VirusTotal, e aí, obviamente, era malicioso, né? Então não tem para onde correr. Ok. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Pode perguntar, pode falar aí no chat, fica à vontade, tá? Beleza. Então, vamos lá.
Vamos ver um outro exemplo aqui de uma action, né, maliciosa, certo? Olha só esse código, né? Já chama lá pelo nome, Captain Crypto, né? E aí ela está rodando on Workflow Dispatch. O que é isso? Workflow Dispatch é que ela roda manualmente. Eu posso disparar quando eu quiser esse workflow, né? E aí ela tem lá um job, né, chamado build, tem o nome Captain Crypto, vai rodar no Windows Latest, né, na última versão do Windows lá da minha action, certo? O Gilberto perguntou, como analisar? Tem que sempre olhar o código ou tem testes de segurança que indicam se é malicioso? Hoje em dia, eu não conheço nenhuma ferramenta automatizada que analise uma GitHub Action, né? Ainda não existe, que eu saiba. Tá? Então, tem que analisar manualmente mesmo. Tem que meter a cara no código e entender o que está acontecendo. Beleza? Aí, ali das linhas 17 até a 22, né? O que está acontecendo ali? O cara está usando PowerShell, né? Comandos do PowerShell, que está no Windows, né? Para fazer o download de um zip, né? Um arquivo .zip ali, você já vê pelo nome xmrig, opa, né? xmrig, já é relativo aí à criptomoeda. Está dezipando ele, né? Extraindo o arquivo e rodando o arquivo, né? De novo, especificando lá um pool de mineração, tem alguns parâmetros ali que são do Monero, né? E a chave lá, a carteirazinha dele, né? Do TRX, né? E TRX foi a empresa da criptomoeda que faliu aí, sei lá o que aconteceu com ela, pediu insolvência, né? Tá mó rola aí na internet. Então, ele estava definido ali, né, a carteira dele. E olha que engraçado. Em alguns casos, né, a gente pegou esses scripts maliciosos, o atacante fazia o quê? Né, o usuário malicioso fazia o quê? Ele especificava no comando de mineração, né? Por quê? Vamos entender aqui como é que funciona a mineração, né? Ela vai processar, vai fazer processamentos de hash ali, então vai acabar usando muito o CPU da máquina, né? Nesse caso, da VM na Azure, né? Então, a CPU vai lá para cima, porque ela não tem GPU nesse caso aqui, tá? Não tem GPU, então a CPU vai lá para cima, né? Então, muitas vezes fica fácil de identificar, né? Quando tem alguma coisa errada. Se o pessoal da segurança da Azure ou do GitHub, né, monitorar, entender e ver que tem umas actions aqui rodando sempre em 100%, né, alguns runners, tem algum problema aí, né? Então, o que os caras já sacaram? Já sacaram isso. Os atacantes pegam e limitam, na hora de executar o comando de mineração, eles limitam a CPU, tem um parâmetrozinho que você define, que limita a CPU, o uso da CPU até 70%, por exemplo. Daí, o que acontece? Né? Para evitar a detecção, para deixar a VM dele lá minerando por mais tempo, minerando criptomoeda. Certo? E olha só que engraçado aqui. Olha só isso. Esse mesmo código, exatamente igual, desse mesmo jeito, a gente encontrou em dezenas, se não centenas de repositórios, né? Aqui está só alguns exemplos. Era o mesmo código, mas olha, muda nome de usuário, muda nome do repositório, né? E o nome do arquivo também. Mas todos esses aí dessa lista, né? Alguns já foram excluídos porque a gente passou a lista para o GitHub remover, né? Mas tem outros que parece que ainda estão aí, tá? Então, é exatamente o mesmo código, né? Bem interessante. Agora, vamos olhar para o Linux, né? Vamos olhar para o Linux aí para entender o que está acontecendo. Scriptzinho YAML, lá do .github/workflows, né? E o que ele está fazendo aqui? Mesma coisa, só que agora no Linux, né? Baixando o binário lá do xmrig, né? wget ali e tal, depois extraindo, né? Fazendo um extract, ele até diz, cada nome ele diz
que é que ele está fazendo. E aí, né, let's mine, dando lá o CD no diretório e fazendo, né, rodando o binário. Tá? Então, tem acontecido muito, né, problemas de mineração de criptomoeda em GitHub Actions. Logo que o produto foi lançado, que o serviço foi lançado, né, tinha uma falha, né, uma vulnerabilidade, né, onde era possível trigar uma action mandando um pull request para um projeto que eu fiz um fork. Vamos entender aqui, né? Vamos supor que você tem um projetinho lá no GitHub, tem lá alguma ferramenta, alguma coisa, e alguém acha interessante e faz um fork. Daí eu altero aquele fork, né, aquela nova cópia ali dentro do meu usuário, eu altero ela para alterar a action para fazer o que eu quero, né, para fazer uma automação, seja para minerar a criptomoeda, seja para fazer alguma outra coisa. Quando eu fizesse o pull request do meu fork, né, da minha branch ali dentro do meu fork, para a branch original, né, para o repositório original, eu conseguia disparar as automações, as actions, eu conseguia disparar no usuário que recebeu a action. Ou seja, eu conseguia minerar criptomoeda, né, usando a conta de usuário, a conta do GitHub do usuário original, do usuário fonte, né? Então, mesmo que alguém detectasse alguma atividade maliciosa lá dentro do GitHub, né, e achar que era o fulano que estava fazendo coisa errada, e não eu que mandei, né, o pull request lá através daquele fork. Tá? Então, muito cuidado, né, principalmente aí quando você receber pull requests, receber código de terceiros, tá? Muito cuidado com actions de terceiras, elas podem ser maliciosas, a gente vai ver mais aqui, tá? Né? Então, uma action, esse script aqui, a gente tem que tratar, é um código, né? E tem que tratar a action de terceiro como a gente trata a biblioteca, né? Tem que testar, tem que validar, tem que ver se está atualizado, tem que ver se não está vulnerável, tá? Uma série de fatores aí. E aí, né? Quando o bicho pega, quando o GitHub bloqueia a sua action, né, ou o seu usuário, tá? Se você for para algum repositório aí no GitHub e for na aba Actions, e você vê esse banner vermelhinho aí, ó, GitHub Actions está desabilitado para esse repositório, né? Por favor, entre em contato com o suporte do GitHub para ajuda, para assistência. Provavelmente essa action fez alguma coisa errada, né? Provavelmente o script que está aqui, né? Apesar de estar descrito lá, update main, pages build and deployment, update main.yaml, ele não estava fazendo nada disso, né? Você analisando o arquivo YAML, né? Você via que ele estava minerando criptomoeda, tá? E aí o GitHub vai lá e desabilita aquele usuário ou aquele repositório ou até mesmo o usuário, dependendo da reincidência né, das infrações. Mas até agora tem sido bastante, né, reativo o tratamento de incidentes do GitHub em relação a esse abuso de GitHub Actions. O pessoal cria, minera, faz alguma coisa, aí o GitHub vai lá e bloqueia. Aí o pessoal vai lá, cria outro usuário, né, porque é gratuito, né, começa a minerar e tal, aí o GitHub vai lá e bloqueia. Então, fica nessa corrida aí de gato e rato, tá? Mas vamos para o que interessa. Vamos para as actions maliciosas, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa, uma das minhas perguntas durante a pesquisa era o seguinte: será que é possível, né, criar uma action maliciosa, né? E aí, claro, eu não estou pensando em fazer ela indetectável, né? Fazer ela escondida, né? Como era a pesquisa, o meu objetivo era fazer ela da forma mais simples possível. Então, será que é possível alguém criar uma action maliciosa, publicar no marketplace, né? Como se fosse uma action boazinha, né? Uma action inofensiva,
alguém utilizar aquela action, né, chamar como se fosse de terceiro, e aí, né, ser comprometido, né, ser explorado ali por causa da minha action. Isso é possível. Eu comprovei isso através da pesquisa, tá? Então, né, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente importar essas actions de terceiros, né? Primeira coisa que tem lá, né, no GitHub, ele tem ali um verified badge, né, um badgezinho ali do verified by GitHub. Isso não quer dizer muita coisa, mas pelo menos que o GitHub verificou que a empresa, a organização ou a pessoa que criou aquela action é realmente quem diz ser, né? Não é um teste de segurança, não é uma validação de segurança, tá? É apenas validando a fonte, validando o criador, o usuário. Mas pelo menos já tem alguma coisa, né? Não existe hoje nem o GitHub, tá? Nem ninguém aí, hoje em dia, faz os testes de segurança das actions, tá? Não, como você tem, por exemplo, né, quando você lança um aplicativo na Play Store, na App Store, né, tem uns testes de segurança que a Apple e o Google fazem, né, para ver se não tem malware, para ver se não está fazendo nada malicioso, para ver se não está exfiltrando dados, né? Tem uns testes que eles fazem, não são muito, né, bons, dá para bypassar, mas tem, né? Aqui não tem nada disso, tá? Então, você está confiando na action, quem criou a action, no código que você está rodando na sua automação. Então, beleza. Vamos lá para o que interessa. O que a gente tem aqui? Eu criei uma action maliciosa, baseada lá no exemplo do GitHub mesmo, no Hello World dele, bem basicona, bem básica mesmo, que apenas, tá, chama um shell script que está dentro desse repositório dessa action. O shell script está embaixo. E aí eu vou explicar por quê, né? Eu estou baixando o Netcat, né? Descompilando ele, zipando, né? E aí, né, instalando o Netcat na mão, com todos os comandos ali, .configure, sudo make install, configurando o Netcat na máquina, né? E isso é um Linux, tá? Ele vai rodar, né, numa VM, num runner Linux. E aí, no finalzinho, eu rodo um comando ali, para quê? Para fazer a shell reversa para aquele IP ali, 384.116.126. O que é, né, o que era, né, na verdade, agora não é mais, o que era aquele IP ali, né? Era o IP da minha instância de C2, de Command and Control, que eu subi na AWS, né? Então, através desse código malicioso que estava dentro de uma action, certo? Se a pessoa chamasse essa action maliciosa aqui, né, ela ia, né, fazer uma shell reversa para a minha instância saindo da Azure para a AWS, certo? E por que eu quis fazer isso, né? Por que eu testei isso? Porque nas actions, né, normalmente, né, não é possível você rodar comando interativo, né? Apesar de você ter acesso ao servidor, você ter sudo na máquina, você não pode ter um terminal ali para rodar comando interativo, tá? Então, toda vez que eu testava as actions, né, eu tinha que escrever o script, modificar o script, rodar o script. Aí esperar o resultado, avaliar o resultado, e aí via se alterava o script de novo, modificava, fazia o pull request, né? E aí ficava muito demorado, não fazia sentido. Eu disse, ó, deve ter alguma forma de eu pegar essa shell na máquina aqui e aí poder trabalhar de forma mais contínua, né? mais fluida. E aí foi isso que aconteceu. Em um outro repositório, né? Em um outro repositório que eu criei, eu peguei e criei esse job, ó. Job,
né, nmap, eu chamei lá, beleza. Ubuntu latest, está rodando num runner do Ubuntu. E eu botei o nome lá, fake GHA, né, fake GitHub Action. E o único step desse job era chamar a minha fake GHA, que estava lá em outro repositório, que era esse códigozinho aqui, ó, esse scriptzinho aqui, certo? E aí, quando eu chamava essa action, através desse repositório aí, né, eu disparava ela, o que acontecia? Né? Eu estava lá escutando na minha instância da Amazon, né, da EC2, eu estava lá escutando e aí, né, aparecia a conexão, né, e eu tinha a shell, certo? Então aí você pode ver que eu fiz os comandinhos ali, né, eu estou na EC2, né, você vê ali no terminal, e aí o usuário que ele está rodando ali, ó, runner, tá, dentro do grupo Docker, né, e olha a configuração da máquina, né, é Linux, tá, mas ali tem o nome do hostname da máquina e tem ali, ó, Azure, né? Tá Azure, ou seja, né? Eu não estou, né, dentro da EC2, eu estou rodando comandos lá na minha instância, na minha VM da minha action. Tá? E por que isso é preocupante? Né? Qual o problema disso aqui? Olha só o que eu consegui fazer, né, durante a pesquisa, durante os testes da GitHub Action. Pude rodar Nmap dentro da rede lá da Azure, né? Porque essa instância, ela roda numa conta específica, né? Numa subscription, num tenant ID específico do GitHub Action, né? Que é da Azure, que é da Microsoft, que é da Azure, né? Então, eu consegui fazer um scan para ver, né, que máquinas estavam ativas ali naquela rede, que portas estavam abertas. Eu fiz também o reverse shell, que eu já mostrei aqui, né, do runner para um servidor externo, né, para minha EC2 na AWS ainda mais. E eu ainda posso, e eu consigo fazer isso, né, de utilizar a minha action, a minha VM ali que está Azure, tá, o meu runner, para quê? Para pivotar, para fazer ataques, né, em servidores que eu queira fazer, que eu desejo, o meu alvo, fazer ataques a partir do runner, que daí eu faço o quê? Eu escondo a minha origem, né? Eu defino os comandos, defino os scripts e escondo a minha origem, porque o ataque vai estar saindo de onde? Vai estar saindo do IP da Microsoft, né? Vão estar saindo da Azure. Então, né, é possível você também ocultar seu rastro através disso daí. Bom, aqui é só um exemplo né, o resultado do Nmap ali, a primeira máquina, né, que está ali com o hostname completo é a máquina, a minha máquina, né, a minha VM, meu runner, e aí a gente vê, né, que tem algumas portas abertas aí. Então, tem a porta 22, SSH, beleza, porta 8443, né, HTTP, HTTPS, beleza, a porta 3389, né, quem sabe aí, para quê? Quem responde? 3389. Né? Perguntinha de prova. Ninguém sabe, pessoal? Porta 3389 serve para quê? RDP, beleza. Isso aí, né? Show. E aí, olha ali, o último item, a última porta aberta. Porta 8084. Né? Tá aberta, é a única aberta fora o SSH, né, na minha máquina ali, o primeiro resultado. E tem um serviço chamado WebSNP, né? Eu achei estranho aquilo ali. Na hora da pesquisa, na época, né? Eu disse, rapaz, o que está acontecendo aqui? Essa porta 8084, tá? Estava rodando, na verdade, porque isso foi, né, corrigido, ou pelo menos eliminado pelo GitHub, né? Estava rodando um servidor web, né, habilitado por padrão, tá?
chamado MonoXSP. Alguém aqui já ouviu falar desse servidor web? MonoXSP. Pois é, eu também não. Nunca tinha ouvido falar dele antes, né? Aí eu fui investigar. É um servidor web bem antigo, criado lá pela Microsoft, se eu não me engano, e tal. E aí eles fizeram um port dele, né, para o Linux, que ele normalmente, se eu não me engano, ele é Windows, né, ASP, .NET e tudo mais. Fizeram um port dele para Linux e estava rodando aqui. Estava rodando nessa máquina Linux. Puxa, mas que estranho, o que está fazendo isso, né? Aí eu fiz umas pesquisas, fiz um TCP dump, peguei o que ele estava mandando, fiz análise, e aí eu achei o código-fonte desse servidor, né, do programinha, na versão correta, né, que eu identifiquei. Aí eu fiz análise estática também, procurei o servidor por vulnerabilidades, mas a linguagem é muito antiga, o servidor muito antigo, não consegui achar nada. Mas, né, a Microsoft, o GitHub, tirou esse serviço, né, das novas versões do meu runner da VM. Né? Então, provavelmente tinha algum problema aí, né? E eu reportei isso no relatório. Tinha alguma coisa estranha, porque tinha também o Apache, tinha também o Nginx, mas nenhum deles vinha habilitado por padrão. Não vinha o servidor rodando exposto por padrão, né? Então, é bem interessante isso daí. Quem quiser saber mais sobre esse servidor, mais detalhes ali, tem lá no blog da pesquisa. Né? E aqui só mostrando mais uma vez, né? Agora eu peguei, o que eu fiz? Né? Isso, na verdade, foi a primeira etapa, né? Estou meio que trocando as ordens, mas beleza. Né? Aqui, ó, eu estou chamando diretamente da Action, eu não estou chamando a Action de terceiro. Eu estou colocando o script para instalar o Netcat, né, e fazer a chamada lá, o callback para a minha instância na AWS, né, diretamente no código da Action, diretamente no YAML que está no repositório, e não através de chamando uma Action de terceiro. É a mesma coisa, é o mesmo código, só estava testando para ver se né, se chamar direto, se chamar por terceiro, tem alguma diferença, tinha alguma questão de segurança ali que talvez, né, não tivesse correto, não tivesse adequado. Então, aqui da mesma coisa, da mesma forma, né, consegui a shell ali, mostrei o nome do usuário, mostrei ali a máquina, né, o hostname, você vê que está na Azure também. Então, isso né, é complicado, é perigoso. O que mais que eu posso fazer aí? Né? Já falei de pivotar, né? Então, se eu posso pegar uma shell reverse, né, do runner para o meu servidor, né, eu também posso, né, disparar comandos do meu servidor para os meus runners. E aí, dependendo dos limites, né, que tem uns limites da quantidade de runners que você pode ter rodando ao mesmo tempo, mas se eu não me engano, sei lá, pode ter 6 ou é 20, não lembro o número, está na documentação. Mas eu consigo ter, se eu controlar todos eles, né, mandar todos para se comunicar com a minha C2, o meu Command and Control, eu consigo controlar todos eles de uma vez, né? E aí eu posso mandar atacar alguma coisa e tal, né? E o pessoal até na minha palestra, eu palestrei sobre esse assunto na H2HC esse ano, né, mês passado, e até na minha palestra o pessoal estava falando, estava discutindo, né, depois da palestra, a possibilidade de você fazer tipo uma botnet, né, com esses runners. Obviamente você tem que automatizar muita coisa, porque além do limite da quantidade de runners, né, cada usuário também tem um limite, então você teria que criar vários usuários e esses usuários subirem vários runners, e aí esses runners sim você controlar para fazer a sua botnet na nuvem, de graça ainda, né? Mas eu acredito que seja possível, tá? E aí os ataques que eu posso fazer, né? Eu posso escanear ou atacar outro alvo. E esse alvo pode estar na Azure ou não, né? A minha máquina tem saída para a internet, a gente viu isso, ela acessou a minha instância na EC2, né? E o engraçado é que a saída para a internet, né? Quando eu fui fazer a parte do backdoor da shell reversa aqui, eu estava chamando para uma porta alta, né? Porta 5000, sei lá. E aí estava bloqueando.
Estava bloqueando porque, né, a regra de firewall lá da Azure provavelmente estava bloqueando. E aí, a partir do momento que eu fiz para a porta 443, ó, passou. Não tem nenhuma proteção quanto a isso, né? E aí foi que funcionou. Bom, e aí para a gente finalizar, né, quais são as medidas que eu posso fazer, quais são as contramedidas para evitar esse tipo de problema, para evitar, né, que eu rode actions maliciosas, que alguém comprometa minhas actions e comece a minerar Bitcoin, né? Tem uma série de fatores aí. A primeira delas é o seguinte, antes de qualquer uma que está aqui no slide, se você não está usando action no seu repositório, desabilita. Desabilita, né? É só ir lá nas configurações do repositório, nos settings, actions, desabilitar. Facinho, tá? Se não está usando, desabilita, para não correr o risco, não ter a chance de alguém comprometer o seu repositório e aí explorar, né? Porque ela já está vindo habilitada por padrão. O segundo ponto aqui, né? No caso, o primeiro, né? Utilizar as actions de creators confiáveis, né? Ou seja, os trusted creators, criadores que realmente, normalmente são empresas, né? São empresas conhecidas, você pode ver, acessar o histórico, ver quem é a empresa e tudo mais, ver o código da action também, mas recomendo, se possível, né, utilizar só actions, né, quando você for chamar, né, por terceiro ali, de criadores confiáveis. Uma das coisas interessantes, né, é que quando eu rodo a minha action, é gerado um token, né, um token que dá acesso ao meu repositório. Esse token ele se chama GitHub Token, tá? E esse token, por padrão, tem permissão de leitura e escrita no meu repositório, tá? Então, se alguém tem acesso a esse token, vai poder alterar qualquer coisa no meu repositório. Então, muito cuidado, né, quando você vai rodar uma action e você não precisa de permissões de escrita. Tem como você reduzir essa permissão dentro do script da própria action, tá? Então, se não vai precisar de permissão de escrita, não vai precisar alterar o código do repositório de alguma forma, não faz sentido ter essa permissão na hora de executar a automação. A terceiro ponto aqui também, não rodar actions, né, de repositórios, né, forcados, né, forked repos. Ou seja, se alguém mandar um pull request para você, né, para o seu projeto no GitHub, e vier de um repositório forcado, ou seja, vier de um clone que ele fez para o usuário dele, né, não rode a action. A gente vai ver que o GitHub criou uma permissão, uma feature na própria parte de segurança, de configurações das actions, para você não deixar rodar esse código enquanto você não validar. E aí, obviamente, né, além do GitHub Token, tem alguns outros tokens, dependendo da sua automação, né, alguns segredos que você pode utilizar na sua action, e você não vai deixar eles hard-coded, né? Não vai deixar eles chumbado no código do YAML, você tem que chamar ele de alguma forma. O próprio GitHub, né, fornece um mecanismo que ele chama lá dos secrets, né, para você cadastrar os seus segredos, né, os seus API tokens, as suas chaves, e você chamar esses valores, né, dentro da action. Então, isso fica, né, protegido como se fosse num vault, né, e você não pode ver mais. A partir do momento que você cadastrar, né, uma senha, um e-mail, uma API key, sei lá, alguma coisa sensível, né, você pode, né, você não pode mais ver o conteúdo, só pode editar ou deletar, certo? Então, aqui são algumas contramedidas, né, proteções aí, muito cuidado, eu falei, se não está usando a action, né, vai lá nas configurações, actions de cada repositório, ou, se não me engano, dá para fazer essa aplicação global no seu usuário, se você não usa em nenhum repositório, tá? E tem lá o Disable Actions, a segunda opção aqui, né, que você permite. Outra coisa, né, é talvez ou permitir apenas actions locais, né?
allow local actions only, ou seja, só as actions que estiverem dentro do meu repositório podem rodar. Se o cara faz um fork e tenta rodar uma action que está lá no repositório dele, para substituir o seu, não vai funcionar. E aqui, né, a segunda opção aí, justamente para prevenir esses ataques aí de forked repos, né, que o pessoal estava fazendo. Então, eles faziam fork de vários repositórios ao mesmo tempo, alterava o código e mandava de volta para gerar a action, né? Então, tem como você limitar isso. Você requerer aprovação, né, de quem está contribuindo pela primeira vez no seu repositório, tem que passar por uma aprovação, tem que passar por um crivo. Não é bem assim, o cara manda um pull request, né, e aí já aprova e já é mergeado. Não funciona assim, tá? Então, tem um certo controle, uma certa, né, cautela sempre que for usar GitHub Actions, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Bom, gostaria de abrir para perguntas aí, se alguém tiver algum questionamento, né, em relação a essa pesquisa, em relação ao que foi falado aqui, tá? Ou em qualquer dúvida em relação a GitHub Actions que eu possa responder. Deixar o espaço aberto aí para vocês. Liberei o áudio aí, quem quiser falar pode desmutar, consegue fazer a pergunta. Só da própria pesquisa, Logan, padrão, a Microsoft, com o passar dos anos, ela mudou o viés dela de segurança, que nos primeiros servers, por exemplo, vinha tudo que era feature habilitada por padrão, e ela viu que isso era uma falha de segurança, e com o passar do tempo, ela mudou para tudo restritivo, né? E aí, exatamente, aquilo que o usuário vai utilizar, ele acaba habilitando ou não. No caso, está ao contrário ainda, né? Já vem tudo habilitado, o usuário tem que prestar atenção naquilo, se ele vai usar ou não desabilitar. E uma segunda coisa, né, que é uma das regras de segurança, a confiabilidade, né? Sempre a reputação, aqueles de melhores reputação é aqueles que eu posso confiar. Continua, vale aqui também, né? Perfeito, isso mesmo. É isso aí. Show de bola. Mais alguém? A apresentação, sim, eu posso disponibilizar. A gravação aí fica a cargo aí do Diógenes para publicar e tal. Não sei onde se vai publicar no YouTube, em algum local, né? Mas a gravação, sim. Eu tenho essa palestra gravada já em alguns locais também. Se eu não me engano, a versão em inglês dela já está no YouTube, se quem quiser dar uma olhada, tá? Mas fico à disposição aí para vocês, né? Só agradecer mais uma vez o convite, a participação, né, do pessoal que veio aí à noite, tarde da noite, eu sei que é mais tarde aí no Brasil. Tá aqui as referências que eu utilizei na época da minha pesquisa para entender. A maioria delas é do próprio GitHub, né, o GitHub Security Lab deles, que é muito bom, o pessoal é muito bom lá, conheço algumas pessoas, tá? Então, fica aí, né, mais uma vez o meu agradecimento, né, e quem quiser, tiver alguma dúvida, trocar ideia, me adiciona lá no LinkedIn, que, né, eu estou sempre lá, sempre ativo e, né, respondo sempre que puder. Beleza? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem tempo ainda. Não? O pessoal A gente agradece a sua participação mais calado. uma vez. Muito obrigado. A gente peço a quem acompanhou, ou quem vai ver depois desse vídeo, a gente vai disponibilizar no nosso canal no YouTube. Acredito que amanhã, ou até no máximo no final de semana, vocês vão ter, então, entretenimento para assistir aí. E é bastante coisa, tem bastante link, então tem bastante material para estudo. É legal isso aqui. Espero contar com você no futuro novamente, com mais troca de conhecimento. Claro. Muito a sua participação. Com certeza. E Bom, obrigado mais uma vez por agregar. Quem não conhece o ASP São José ainda, tem os nossos canais, tem o link aqui na palestra, tem o link no próprio Git, tem a página do ASP, todos os capítulos estão lá, então você pode não só o capítulo São José, mas todos os capítulos,
um da Paraíba, que com certeza o Magno tem um carinho especial, né? Dia 24 a gente tem uma nova apresentação, uma nova palestra, né? Falando de novo de integração contínua com a Cássia Moura. Estão todos convidados. Por favor, divulguem os links, chamem os amigos, né? Vamos tomar uma cerveja online aqui, vamos melhorar o nosso código, vamos melhorar a segurança. A gente precisa ser mais seguro, não só na vida real, mas no mundo digital também. Agradeço a participação de todos. Bom descanso a todos e até breve. Obrigado de novo, Magno. Beleza, valeu, galera. Valeu, Jorge. Abraço.